E para a gente começar o programa de hoje, a gente fala sobre a medicação cloroquina. Muitos pacientes já estão usando, quem deu positivo, mas também de forma preventiva e já gerou muita polêmica em todo o Brasil. E a gente fala agora sobre a venda aqui na nossa região, a movimentação das farmácias e principalmente as contraindicações e também a automedicação. E a gente está no Estúdio 2 aqui da TV Noroeste, do programa Nossa Cidade, para conversar com o Dr. Luiz Avezon, ele que é pneumologista, mas também faz parte do corpo clínico da Santa Casa, diretor lá da unidade. A gente sabe que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, uma situação complicada. A gente vai abordar dois temas hoje, essa questão da Santa Casa, questão do coronavírus, mas também aproveitando a oportunidade, pneumologista, para também falar sobre os problemas respiratórios do meio do ano, advento do inverno, falta de chuva, umidade mais baixa, com certeza um assunto muito importante. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez, eu acho que é importante a gente tentar passar o que realmente está acontecendo, né? O que a gente vê de um monte de notícias de todas as maneiras, então visando, principalmente eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, sobre essa pandemia que está, na verdade, a gente está no pico dela. A nossa região chegou agora de 2 semanas para cá, numa quantidade de casos realmente explodiram, né? E o que a gente tem feito, o que a gente tem lido, o que a gente tem ouvido, né? E dar alguns destaques a respeito disso para as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Que isso é uma coisa, na verdade nós temos algumas linhas de frente, né? Então eu acho que iniciar isso nada político, nada disso, mas a questão da gestão da prefeitura, da Marian, do prefeito, acho que de todo mundo, né? Em tentar ajudar da melhor maneira possível e com os recursos que tem e que não tem, né? Então isso a gente tem que realmente bater palmas, porque se a gente imaginar, nós estamos numa pandemia, a última pandemia foi em 1918 com a gripe espanhola, então ninguém estava aqui, né? Então tudo isso é muito novo em termos de recursos, em termos de vidas, em termos de preparação, de pessoal e de local. A gente tem na Santa Casa, eu sou diretor clínico lá faz alguns anos, e a gente tem um infectologista que é o Dr. Igor, que é um cara espetacular, e antes de acontecer isso, há cerca de 60, 70 dias, nós sentamos, a Heloísa Liberatori e Remael também, o Dr. Vinícius Nacadi, eu, a Eunice na Santa Casa, o Castelão, a Bruna, chefe da enfermagem, a Mariane, chefe da farmácia. Então, na verdade, a gente começou prevendo alguma coisa que pudesse acontecer. Então, o que eu posso dizer hoje é que a Santa Casa, assim, nós temos uma ala de isolamento, né, uma ala de enfermaria só para Covid. Tá? Eu não sei precisar o número de leitos, eu acho que são 14 leitos lá dentro. E nós temos uma UTI que foi recém-inaugurada agora, que é uma UTI geral, porém, ela foi inaugurada para 10 ou 12 ou até mais leitos, né, só para Covid, que são os casos mais graves de Covid. Agora, o senhor, também nós tivemos na semana passada a conquista de mais respiradores, que foram 5, que chegaram 14 para a região, e mais um agora que é um chamado respirador para ambulâncias. Isso já está incluído nessa lista que o senhor falou ou não? Na verdade, sim. E o que é bacana também é que a sociedade tem ajudado, através do Danilo Tasquim, com a maçonaria, com o Clube do Agrião, com o Clube União e com pessoas doando mesmo, ajudando em termos de monitores. Porque a gente tinha ganho alguns respiradores, mas não tinha ganho monitores, que são fundamentais para esse tipo de caso mais grave. Não veio no pacote. Não veio no pacote. Mas um monte de gente, e a gente tem que agradecer o Danilo, realmente super empenhado nisso daí, em ajudar a gente. O prefeito e a Marian, na verdade, eles estão fazendo o que podem e o que não podem. Então, eu que estou, não posso falar que eu estou na linha de frente, que eu não dou plantão no Covid, mas eu estou numa linha secundária. Administrativa, falando. Não só administrativa, mas em termos de consultório. E o que a gente tem que colocar ênfase? Eu acho que são esse esforço conjunto de autoridades, de políticos, da Marian Nacadi, que tem sido fantástica, tá? Do Vinícius, do Igor, da Eunice na Santa Casa, Castelão. Então, assim, nós tentamos colocar em Birigui, na Santa Casa, que déficit orçamentário a gente sabe há anos e anos e anos, mas colocamos um isolamento para a Covid e uma UTI de isolamento para a Covid. Isso, em termos de preparação, foi muito bem feito, tá? Agora, o que a gente não consegue lidar, na verdade, é com a quantidade, isso todo mundo sabendo que quando fosse eclodir esse problema, ia ser de uma vez, tá?
Então a gente tem os meninos do pronto-socorro, os médicos da equipe do Lauro, tal, tentando fazer o máximo possível do primeiro atendimento lá no pronto-socorro. E essas avaliações quanto à gravidade, eles descem dentro das vagas que a gente tem. A gente tem um hospital de Campana em Penápolis, que tem uma retaguarda, que a gente, quando não tem vaga, manda para lá. Então, tem algumas mensagens que eu acho que são importantes a respeito disso. Ele me perguntou assim que eu cheguei aqui se eu tenho medo de pegar a doença. Verdade, eu perguntei aos bastidores. Ele perguntou agora há pouco. E, na verdade, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E eu falei uma frase que eu acho que é interessante assim, eu tenho que estar na linha de frente. Essa é a minha área. Tá? Essa é a minha área, eu faço o que eu amo e jamais deixarei de fazer isso, né? Então, o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer é esses meninos e meninas que estão na UTI e no gripário, que a gente chama, tá? Que a gente tem um monte de gente, e lembrar, gente, o que é mais importante nisso daí? Equipe e equipe. Não é só o médico, é a fisioterapeuta que vai mexer no ventilador, que vai regular o ventilador mecânico. É a enfermagem que vai instalar soro, estar de perto com ele, entendeu? É auxiliar de enfermagem, é a limpeza que limpa os leitos, é a nutrição que dá comida para esse paciente. Então, se a gente imaginar a importância, o médico é um pedaço disso, a estrutura é outro pedaço disso, mas a equipe. Tem um colega se eu não me engano, de Taubaté, que eu vi um vídeo dele esses dias, que eu achei muito interessante, ele falando sobre a equipe. E eu acho que isso, assim, é fundamental. O que você quer? O que você quer? Eu quero ser bem atendido por uma equipe que esteja preparada para isso. Tá? Então, em termos de estrutura, eu acho que está sendo tentado o impossível, na verdade. Em termos de equipe, eu respondo pela Santa Casa, eu vejo uma equipe totalmente fechada, coesa, tentando ajudar de todas as maneiras. Inclusive, acho que tem que deixar uma mensagem que foi, na verdade, um símbolo dessa luta toda, né? Que foi o enfermeiro Marcos, que é amigo meu, pessoal, que a gente começa a falar, a gente arrepia, na verdade, porque... Era um jovem, né? Jovem. Estava na linha de frente também. E na linha de frente mesmo, tá? Na linha de frente. Ele foi internado na UTI da Unimed, inclusive, porque ele tinha acabado de começar lá 2, 3 semanas na Unimed. E eu tenho que falar do Dr. Otávio, do Dr. João, que tiveram junto com eles, da equipe de fisioterapia, da equipe de enfermagem da Unimed, que tudo, apenas tudo, foi tentado para ele. De todas as maneiras foi tentado para ele. Né? Então isso é uma cicatriz que fica em todo mundo que conhecia o Marcos. Eu estou falando o nome do Marcos, que foi, na verdade, o que marcou. Mas a gente tem funcionários de todas as unidades lá da Santa Casa que tiveram a doença, entendeu? Todos recuperaram, na verdade. Sim. Eu tenho conversado com todos, tenho falado com todos eles. Já voltaram ao trabalho, porque ninguém se falou, não, eu não vou trabalhar, eu vou continuar. Ou seja, pegou a doença, mas já retornou. E isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco também a respeito desses mitos e do que existe de real e do que existe de imaginário, né? Então, assim, esse primeiro agradecimento, e o Marcos foi realmente o símbolo dessa luta, e ninguém vai esquecer essa dedicação. E um cara bacana, um cara positivo, pai novo, uma mulher grávida, uma situação que comoveu todo mundo e não deixa de comover, né? Então, minha homenagem ao símbolo disso tudo, na verdade, a essas enfermagem, todos os outros profissionais de fisioterapia, nutrição, limpeza, e o símbolo deles todos, eu acho que foi o Marcos, né? O Marcos, ele deu a vida, ele morreu, ele perdeu a vida dele para combater e ajudar os outros, né? E assim, sempre de bom humor. Eu conversei com ele a semana inteira, tenho as conversas no WhatsApp de como ele estava se sentindo dia a dia. A gente foi monitorando ele no dia a dia. E, na verdade, chegou uma hora que eu falei, Marcos, agora tem que ir, agora não dá mais para segurar, né? Então, esse é um sentimento de tristeza profunda que tenho certeza que todo mundo comunga na Santa Casa com relação a isso, né? Então, parabéns a todo mundo que está envolvido nisso. E todo mundo que trabalha no hospital e que tem visto esses casos hoje tem que entender assim, ó, nós, na verdade, que estamos brigando com isso daí, sabemos muito pouco dessa doença, tá? Então, a outra coisa que eu acho que precisa falar, que precisa deixar bem claro, é assim, ó, não existe verdade absoluta em termos de Covid, existem vários estudos, várias frentes, várias opiniões, tá? Várias condutas.
Então, esse mesmo colega, que é José Megda Filho, ele não me conhece, mas eu tenho assistido os vídeos dele, tenho achado realmente fantásticos. Ele fala uma outra coisa assim, ó, vamos colocar 100 pacientes que pegaram Covid. Desses 100, 80 vão sair com uma gripezinha, leve, quase nada. Estamos falando de casos confirmados. Tá? Desses 20 restantes, a gente vamos separar 15. 15 é um pouquinho mais grave, mas que dá para a gente tratar em casa. Entendeu? 15. Sobram 5 pacientes, tá? Do universo de 100, 5%. Desses 5, 3 a gente precisaria internar, enfermaria, que em 3 a 5 dias estão muito bem, obrigado, vão embora. E 2 vão para a UTI. Esses 2, eu não posso classificar um índice de letalidade, mas as últimas vezes que eu vi nos boletins nacionais, em torno de 2 a 3% de letalidade. Tá? Então é uma doença que, apesar do que a gente faz, olha só que interessante, você pode dar hidroxicloroquina, prednisolona, azitromicina, ivermectina, tem gente que usa anticoagulante, tem, que mais que eu tenho visto? Dexametasona. Tem de todos os remédios, para todos os gostos. Todos os remédios. Então, assim, independentemente do tratamento que a gente venha a fazer, e eu faço, cada um tem a sua preferência, e a Associação Médica Brasileira deixa a gente livre para fazer esse tipo de tratamento, tá? Então não tem nada que seja proibido. Mas existe alguma o perigo da automedicação, doutor? Nenhum desses remédios é isento de efeito colateral. Certo. Principalmente hidroxicloroquina, prednisolona, dexametasona, um anticoagulante, tá? Então todos esses remédios realmente têm efeitos colaterais que são importantes. O que a gente tem que lidar nessa fase, o que eu tenho tentado fazer no dia a dia é o seguinte, mexer com a cabeça das pessoas. Porque o pânico, o medo de morrer é uma coisa absurda e transforma as pessoas em torno de ansiedade, em torno de depressão, em torno de síndrome do pânico. O que eu tenho visto isso é muita gente. A pessoa começa a espirrar, ela já acha que está com Covid, por exemplo. Teve um contato com outra pessoa que pegou e já fica preocupada. Na verdade, assim, ó, o que eu acho, realmente é um momento de preocupação, é um momento de ter cuidado, de fazer o isolamento o máximo possível que a gente tem dito. Álcool gel, máscara, menor aglomeração possível. Eu estou atendendo no consultório com a janela aberta, com a porta aberta, um paciente na sala de espera, o resto tudo no meu estacionamento, com cadeiras espaçadas, horário espaçado, o máximo possível, porque eu tenho que atender. Eu não tenho, e não é questão financeira, é questão que eu não posso me furtar nessa hora de trabalhar. Claro. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Então, a mensagem desse ponto de vista é assim, ó, apesar de todo tratamento que a gente faz, que cada um acredita, porque existem muitas publicações, mas como é uma doença de 7, 8 meses para cá, o que a gente tem são ideias, são experiências clínicas separadas. Olha, eu usei hidroxicloroquina, por isso eu não morri. Você não sabe que se você tivesse não usado, você teria morrido ou não. Então, assim, a gente não tem nada de verdade absoluta nisso. É um tempo muito curto, né, doutor? Muito curto. E vamos prestar atenção, gente. Cuidado com as informações, entendeu? Não gerar pânico. O que você vai procurar pronto-socorro? Se você tiver com uma tosse importante, com falta de ar, entendeu? Com febre, mal-estar geral, né? Então, deixar para procurar, na verdade, quando realmente você tem sintoma. E outra coisa, eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou me empolgando assim. Eu imagino. Alguns pontos importantes que eu estou tentando colocar. Exato. Fazer exame, todo mundo atrás de teste rápido, IgG/IgM, PCR. Olha só, não tem por que a gente ficar pedindo exame para paciente assintomático. Isso está comum lá no seu consultório? Nossa Senhora, é pedido de WhatsApp o tempo inteiro. A minha sobrinha mandou um WhatsApp que o parente do namorado dela, eu falei, Duda, não precisa fazer exame. Monitora, eu acho que isso é o mais importante. Acabei de falar para você também que meus pacientes, eu dou o número do WhatsApp e eu recebo dezenas de mensagens todo dia e eu procuro responder para quê? Para tentar colocar calma e tentar pautar a gravidade desses pacientes. Diminuir fluxo em pronto-socorro, em pronto atendimento. Tá? Então a gente tenta dar essa segurança para o paciente e explicar que apesar do que a gente está fazendo, nós temos um período de quarentena. Vamos lá. Quarentena de 14 dias que ficou estabelecido. Eu acho que isso é uma das poucas verdades que dá para saber. Se você teve um contato no dia 1º, você tem 14 dias para
saber o que vai virar essa doença, na verdade, né? Se essa doença vai evoluir de forma leve, moderada, ou grave, ou gravíssima, tá? Então, esses 14 dias são importantes, evolução clínica. E, além dessa evolução clínica, é o período de transmissão. É o que a gente sabe que é o período de transmissão. Eu costumo dar mais 3, 5 dias a mais para o paciente, realmente, porque uma margem de segurança, é uma margem de segurança que, na verdade, não tem nada escrito, mas eu prefiro, né, nos meus pacientes. E saber que tem o período certo para colher o PCR, tá? Que é de 3 a 5 dias do início dos sintomas, que nem sempre é fácil você estabelecer quando começou. Uma coresinha, às vezes você nem dá conta, né? Uma coisinha simples. O IgG e IgM mais para frente, 7 a 10 dias. E o teste rápido não adianta nada, na verdade, que tem uma falha de 40% a 50% de falha, né? Além do acompanhamento clínico, fazer esses testes, a gente faz nos períodos, tenta acertar os períodos, e tomografia, né? A tomografia vai mostrar o comprometimento pulmonar, né? Então, tudo isso é uma mensagem forte de uma pandemia que vai acabar, porque nem tudo que é ruim dura para sempre. Verdade. Tem que acabar. E é como é que eu posso falar? Uma mensagem de fé e de esperança. Porque vai acabar, a gente vai passar, eu não vou pegar, a maioria não vai pegar. Quem pegar vai ser uma forma leve, né? E vamos trabalhar junto, tentar cada um ajudar da melhor maneira possível para a gente passar esse período, e estamos passando, né? Estamos passando. Toda semana eu falo que mais 2 semanas, mas na verdade agora eu acredito que mais 2 semanas vai entrar no platô que todo mundo quer. Bom, doutor, a gente sabe que agora nós estamos passando por uma questão do inverno, umidade relativa do ar um pouco mais baixa, tem também a questão das temperaturas mais altas, não está chovendo, isso é propício também para a questão dos vírus, não só do corona, mas de outras situações. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, até para que as pessoas possam se prevenir mais. Então, uma mensagem disso daí é assim, ó. Vamos pensar no paciente, no meu paciente crônico, um paciente com asma e com DPOC. Não deixar de fazer o tratamento. Continua o seu tratamento. Mesmo que você não consiga vir no médico, não consiga, continua fazendo, tá? Então, esse paciente, teoricamente, ele tem um risco mais grave de doença pulmonar pré-existente, de ter esse tipo de vírus que a gente está vivendo. Porém, a gente tem que lembrar, como eu falei, a gente tem uma enfermaria para Covid e uma UTI para Covid. Crise de asma, peguei criança de 12 anos, DPOC de 80 anos, internado, quer dizer, paciente grave. E como você falou, é o período de maior movimentação, é o período que teoricamente é mais aglomerado, as pessoas ficam em lugares mais fechados, né? E a mensagem disso é assim, não deixe de tratar, não deixe o seu tratamento para hipertensão, para diabetes, para asma, para DPOC, entendeu? Esses tratamentos que me lembra assim, de doenças crônicas, para insuficiência cardíaca, que é uma coisa que a gente vê muito descompensar, uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca é a infecção, né? Se eu não me engano, ainda foi prorrogada a vacinação de gripe no município. Alguém me falou isso ontem e eu falei, você não tomou, você vai e toma. A gente tinha vacina, a gente parou, acabou minhas vacinas de gripe, entendeu? Acabou a vacina de gripe do consultório. A gente tem a vacina de pneumonia, que é importante tomar, tem no posto algumas, tem outras que não tem no posto, vacina de coqueluche. Então, vacinação e continuar a fazer o seu tratamento. Assim que possível, dessa pandemia, tudo, a gente vai retornar um fluxo maior, que na verdade a gente está com o fluxo do consultório maior pelo fato do tempo, do clima, e por fato da pandemia. Então, você imagina o que é estar gerenciando, eu, as meninas do consultório, isso tudo. Mas eu coloquei limites lá. Limites de número. Eu falei, gente, eu não consigo mais que isso. Pode ir esse tanto, esse tanto, esse tanto de manhã, esse tanto à tarde. Agora, sobre a questão das pessoas se adaptarem, doutora, como que as pessoas podem melhorar a questão da qualidade do ar, tanto das suas casas como do ambiente de trabalho? Eu acho assim, ó, umidificador é 2 a 3 horas por noite. As pessoas deixam ligado a noite inteira. Está errado, porque é um ambiente propício para criar fungos e piorar as doenças. Essa é uma coisa. Então, isso daí é uma faca, na verdade, de 3 ou 4 gumes, né? Então, é saber que 2 a 3 horas no máximo. Continuar usando a medicação inalatória. E o mais que eu vejo uma situação um pouco importante, estava até discutindo com as residentes minhas ontem à noite, a respeito de desidratação, tá? Então, principalmente no idoso, é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, tá? O idoso, ele não toma líquido, e esse idoso que não toma líquido, ele tem mais chance de ter infecções,
infecção urinária, infecção de via aérea, de descompensação da insuficiência cardíaca. Então, a gente está criando alguns mecanismos para o paciente, quando interna, tá? Mostrar para o acompanhante, mostrar para o familiar, para o cuidador, a importância de hidratar. E hidratar, ensinar eles no hospital, na internação, mostrar como se faz em casa para evitar reinternação e diminuir mortalidade. Então, parece que é besteira você falar, mas não. Todo paciente que vai no consultório agora, inclusive eu falo, todas essas medidas de medicação, mas hiperidratar. Então, vamos tomar mais líquido. O líquido é importante, a gente fala de água, mas às vezes o paciente não consegue água, precisa aumentar ingesta de sopa, de alimentação ou de líquidos, qualquer tipo de líquido, na verdade. Suco natural, não tem restrição quanto a isso, a não ser um diabético, uma coisa, etc. e tal. Então, eu aprendi com um amigo meu a respeito da desidratação, principalmente no idoso, a importância disso. Então, eu acho que hiperidratar, entendeu? Cuidados e continuar o seu tratamento. Continuar o seu tratamento das doenças crônicas, eu acho que é fundamental. E a rinite também, que é outra coisa que a gente vê muito, né? Nessa época que a pessoa espirra mais, que o nariz está entupido, que tem mais situações de sinusite. Então, assim, procurar tratar, procurar hidratar a mucosa nasal, procurar medicação, tá? Então, são situações que eu acho que cabem aqui nessa época, né? Bom, doutor, muito obrigado pela sua entrevista, esclarecendo muitas dúvidas, em especial da Santa Casa. Quero aqui também mandar um abraço para todos os médicos, profissionais da saúde, esses guerreiros, como o senhor diz, nessa linha de frente, mas também alguns assuntos da sua área, que é da pneumologia, pessoas que têm problemas respiratórios. Nosso muito obrigado e eu com certeza esclareceu muitas dúvidas. Vamos agora para o intervalo, já voltamos aqui no Nossa Cidade. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui.